A casa de Deus. Quantos desejam ser cheios por essa glória nessa noite? Se assente adorando a Jesus. Meus irmãos, por gentileza, por alguns minutos, me preste o teu coração e os teus ouvidos, que eu tenho um recado de Deus para a tua vida nesta noite. Eu recebi um banner enviado pelo nosso amigo, pastor Everaldo, e eu vi um tema muito glorioso, que nesse tema dizia que é um novo templo para um novo tempo. E eu fui orar a Deus a respeito deste tema, pedindo uma palavra, uma direção para o Senhor, o que o Senhor queria falar com a sua igreja, o que o Senhor queria transmitir ao coração do seu povo, qual era a forma, qual era a direção que deveria ser tomada. E o Espírito Santo, ele me conduziu para esse texto de 2 Crônicas, capítulo de número 5, versículo de número 1, e depois leremos do versículo 13 ao versículo de número 14, que fala quando Salomão ele termina o templo da casa do Senhor, e Deus vai se revelar para Salomão. Mas a gente bem sabemos, em toda a construção, em toda a obra, há perseguição, há desânimo, há calúnia, há provocações, mas em tudo o Senhor é glorificado, em tudo o nome do Senhor é exaltado. O texto de 2 Crônicas, ele se inicia dizendo que Salomão, ele terminou toda a obra da casa de Deus, e o tempo que Salomão demorou para construir esse templo para o Senhor, ele demorou 7 anos, e para construir a sua própria casa, ele demorou 14 anos, porque a casa de Deus, ele demora 7 anos para construir, mas a sua própria casa, que é para a sua habitação, o seu conforto, o seu descanso, ele vai demorar 14 anos, é o dobro daquilo que ele demorou para construir para Deus, porque a gente bem sabemos que as coisas de Deus, ela precisa estar em primeiro lugar. A gente bem sabemos o que Jesus disse em Mateus 6,33, buscar primeiramente o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que esta casa aqui, ela vai ser construída, porque o primeiro templo ele é destruído. A gente, todos os pregadores que estão aqui, todos os ouvintes e amantes da palavra do Senhor, vai entender, vai ler a Bíblia, que quando Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, ele vai levar o povo cativo. E durante esse tempo de cativeiro, perseguição, angústia, choro, lamentação, Deus vai levantar um profeta. Deus nunca vai deixar você passar na prova sozinho. Deus nunca vai deixar você enfrentar o deserto sozinho. Deus nunca vai deixar você andar pelo meio do vale sozinho. Deus sempre vai ter alguém para te ajudar, para te amparar, para pegar pela sua mão direita, para te visitar, para mandar uma mensagem, para te ligar, para te responder, para orar por você. Deus sempre vai ter um Elias para andar junto com Eliseu. Deus sempre vai ter um Josué para andar com Moisés. Deus vai sempre enviar alguém na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver, para dizer: ei amigo, o projeto, a promessa, o propósito ainda está de pé. Tudo aquilo que Deus te prometeu, tudo aquilo que Deus falou que ia fazer, ainda está de pé. Por que, pregador? O Senhor não pode ir contra a sua palavra. E qual que é a palavra dele? Filipenses capítulo 1 versículo 6 vai dizer que aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, para aperfeiçoar, para ir até o fim, porque ele é Deus. Eu aprendi nessa trajetória de quase 20 anos servindo ao Senhor. Deus não briga com os teus vales, Deus não briga com as tuas provas, Deus não briga com o teu sentimento, porque se tem uma coisa que tem compromisso, é compromisso com a sua palavra. E ele vai dizer para Jeremias: Jeremias, o que é que você está vendo? Ele vai dizer: Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra. A palavra dele tem um peso. A palavra do Senhor, ela não volta atrás, porque se Deus diz que vai salvar, ele é poderoso para salvar. Se Deus diz que vai transformar, ele é poderoso para transformar. Se Deus diz que vai abrir a porta, ele é poderoso para abrir a porta. Por que, pregador? Porque Apocalipse capítulo 3 versículo 7, 8, 9 e 10 vai dizer bem assim: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que há
abre, ninguém fecha, mas quando Ele fecha, ninguém abre. Aí Ele vai dizer bem assim para alguém que está aqui nesta noite: eu conheço as tuas obras. Mesmo com pouca força, mesmo desanimado, mesmo chorando, mesmo se arrastando, mesmo lamentando, você vem por culto, porque é 8 anos de vitória, é 8 anos de glória a Deus, é 8 anos de choro, mas você está firme na presença. Você falou que não vinha, mas veio, porque não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. João 15:16 vai dizer: não foste vós que escolheste a mim, mas Deus que escolhi a vós. Para quê? Para que vá e dê fruto. Deus te escolheu para dar fruto, meu filho. Deus te escolheu para liderar. Deus te escolheu para amar Ele em primeiro lugar e para servir pessoas, como está escrito na tua camiseta. Então entenda uma coisa: não é a prova, não é o vale, não é a tempestade, não é o desemprego, não é a enfermidade que vai te parar, porque Ele mesmo disse: essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Suporta mais um pouco, porque o melhor de Deus está vindo na tua direção. Quem acredita, levanta a tua mão para adorar Jesus. É um novo tempo para um novo tempo, é nova história. Deus está virando página nesta noite, pastor Everaldo, e se prepara, meu filho, porque o tema vai dizer que a glória da segunda casa vai ser maior. Deus nunca vai dizer o tempo que vai durar a sua prova, porque se Deus te falar, você desiste. Imagine Deus falando para José: José, eu vou te levantar como governador do Egito, mas até você sentar lá vai ter alguns processos da vida. Aqueles que você ama vão te vender, eles vão te conduzir para o Egito. Você vai ter que parar na casa de Potifar, e Potifar vai para a prisão, e depois de 2 anos, quem falou que ia lembrar de você, não lembra. Então deixa eu te dar um conselho: não coloque as suas expectativas em pessoas. Pessoas falham, pessoas se esquecem, pessoas abandonam, mas eu conheço um Deus que Ele escreveu na tua palavra, em Isaías 43:13, dizendo: antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando eu gosto quando Ele fala que não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque o Salmo 24, o pastor Job vai dizer que o mundo e todos aqueles que habitam aqui são dele. Ei, sem você saber, você tem dono. Sem você saber, você tem um criador. Sem você saber, você tem um pai. Por quê? Porque Isaías vai dizer que ele tem um teu nome gravado na palma da mão dele. E operando Deus, quem impedirá? Quando Ele quer operar contra a tua vida, não vale macumbaria, não vale feitiçaria, não vale magia negra. Não adianta colocar o teu nome na boca do sapo, não adianta jogar terra de cemitério no teu quintal, porque o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Por quê, pregador? Quem te guarda não dorme, quem te protege não dorme. Aquele que habita debaixo das asas do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por quê, pregador? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você, a tua casa, a tua família não será atingido. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, tem que glória a Deus dá glória a Deus. Quem está cheio, deixa Ele te usar. São 8 anos de prova, de choro, de lamentação, mas vocês chegaram, vocês suportaram, vocês aumentaram, porque a glória de Deus está com vocês. Então me entenda uma coisa: eu nunca conheci ninguém que Deus falou o tempo que ia durar a sua prova. Só que eu conheci um povo na Bíblia que Deus falou para eles assim: olha, já que vocês estão ouvindo a minha palavra, vocês vão para um cativeiro. E o cativeiro de vocês, Jeremias vai profetizar dizendo, vai durar 70 anos. O
povo vai ser levado cativo e vai ficar 70 anos no cativeiro, longe de Deus, afastado do templo. Isso já foi a primeira invasão de Nabucodonosor. Ele vai invadir mais 2 vezes, e nessas 3 invasões ele vai destruir o templo, o local de adoração, o local de culto. Só que os 70 anos passam. Quando os 70 anos passam, Deus vai levantar alguém, um homem por nome Ciro, que não servia a Deus, que não adorava o Deus de Israel, mas que foi usado pelo Espírito Santo de Deus. A gente nunca vamos entender os planos de Deus, a gente nunca vamos entender o operar de Deus, a gente nunca vamos saber quem Deus vai usar para nos abençoar, a gente nunca vamos entender, porque no dia que você entender Deus, Ele vai deixar de ser Deus. Deus não se entende, Deus se adora. Deus, você se prontifica para Ele. Deus sempre trabalhou com ordem. Deus não pede, Deus manda. Deus não pede, Deus manda. Ele vai dizer bem assim em Samuel 16: levanta, toma o teu odre de azeite, vai lá na casa de Jessé. Ei Josué, eu já não te mandei? Medite na minha palavra de dia e de noite. Ei povo de Israel, o tempo do cativeiro vai passar, o tempo da angústia vai passar. Depois de 70 anos Deus levanta Ciro, um rei pagão, mas que tem a palavra do Senhor. Lá em Isaías 45 vai dizer que aquele que o Senhor ungiu, chamado Ciro, para fazer a diferença, ele vai dizer: eu irei na tua frente, Ciro, abrirei as portas de bronze, destruirei os ferrolhos de ferro, e direi: abrirei as portas, e as portas ninguém se fecharão. Eu vou te levantar para você soltar o meu povo. No primeiro ano de Ciro, do seu reinado, ele vai liberar o povo, dizendo: para quê? Para voltar para Jerusalém, para voltar para adorar o Senhor. Quem vai liderar o povo? Um homem chamado Zorobabel vai vir para liderar um povo. Só que porém, não é todo mundo que quer voltar para Jerusalém, não é todo mundo que quer voltar para a pátria, não é todo mundo que quer voltar para a terra de Israel. Vão voltar com ele somente 42 mil pessoas. E dentro disso que estão voltando, quando eles pisam em Jerusalém, Deus vai fazer uma pergunta para ele: ei Zorobabel. Ele fala: Senhor, estamos na terra novamente, o que o Senhor quer que eu faça? Que eu levante o templo? Ele fala: não, agora não, eu estou preparando alguém para levantar o templo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Que eu levante os muros? Ele falou: não precisa levantar os muros agora, que eu estou preparando alguém para levantar os muros. Depois você lê em Esdras, capítulo 13 a seguir: ô Senhor, se o Senhor não quer que eu levante o templo agora, se o Senhor não quer que eu levante os muros agora, o que o Senhor quer que eu faça? Ele fala assim para Zorobabel: Zorobabel, levanta um altar para mim. Antes de você fazer o templo, levante um altar para mim. Antes de você levantar o muro, levante um altar para mim. Mas Senhor, por que um altar? Porque se não tiver altar, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem perdão de pecado. Se não tem perdão de pecado, não tem Jesus. Se não tem Jesus, não tem céu. Se não tem céu, não tem glória. Se não tem glória, não tem a presença de Deus. Se não tem a presença de Deus, não tem a nova Jerusalém. Mas graças a Deus que Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16: vós são templo, o altar de Deus a partir de hoje. Ou não sabeis vós que o Espírito Santo habita dentro de vós? Não sabeis vós que o Espírito Santo mora dentro de vós? No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele era sobre a cabeça das pessoas. Ele fala assim: eu não quero ficar somente sobre eles, eu quero habitar dentro deles, eu quero morar dentro deles. É Ele que te traz para a igreja, é Ele que te dá força para orar, é Ele que te dá força para jejuar. E eu tenho um recado de Deus: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, aquele que te ajuda, que te dá direção, aquele que te ampara, que te leva, que te guia, que te fortalece, que te ampara.
é aquele que faz você tomar as decisões certas, porque ele vai dizer: eu tenho ciúmes de vocês, eu tenho ciúmes da tua pessoa, eu fico triste quando você não vem para minha casa para assistir qualquer coisa fútil na tua casa, eu fico triste quando você não vem para minha casa para ir para outros lugares. Ele tem ciúmes de vocês, eles têm ciúmes de vocês. Então entenda uma coisa, ele fala: levanta o altar para mim, porque diante desse altar eu vou dizer para o povo sacrificar, e quando o povo sacrificar, minha presença vai se manifestar no meio do povo. Onde tem altar tem presença, onde tem holocausto tem presença, onde tem sacrifício tem presença. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você é o sacerdote que Deus levantou, você precisa limpar o altar, tirar a lenha velha, colocar a lenha nova e dizer: desça, Senhor, no meu culto, desça na minha adoração. Deixa eu dizer uma coisa, o culto de Adão era diferente do nosso culto. Por que, pregador? Imagina no Éden, Adão diz que o Senhor passava pela variação do dia, eu acredito que era por volta das 18 horas da tarde. Deus descia para participar do culto de Adão. Qual que é a primeira pergunta do Antigo Testamento? Quando Deus desce, ele peca? Mesmo assim Deus continua descendo? Nós somos diferentes. Se alguém pecou de vez, nós continuamos descendo na casa dele, visitar ele, amparar ele, abraçar ele. O que é que nós fazemos? Se afastamos. No dia que Adão pecou dentro do jardim, Deus podia virar e falar: eu não vou mais lá. Pecou, acabou para ele. Só que Deus continua descendo. E qual que é a pergunta de Deus para Adão? A primeira pergunta do Antigo Testamento: onde está Adão? Você acha que vai ser fácil você se livrar de Deus? Você já caminhou muito com Ele, você já sofreu muito com Ele, e todas as vezes que você pensar em desistir, Ele vai dizer: onde está Priscila? Onde está Ricardo? Onde está Éder? Eu sei que você está desanimado, mas eu ainda estou te procurando, porque eu quero me relacionar com você, eu quero ter comunhão com você. A primeira pergunta do Antigo Testamento, pastor Everaldo, é a mesma pergunta do Novo Testamento. Mateus capítulo 2 vai dizer que os homens estão procurando quem? Jesus, o menino que acabou de nascer. E qual que é a primeira pergunta do Novo Testamento? É a seguinte: onde está? Qual que é a diferença da primeira pergunta para o Antigo Testamento e a primeira pergunta para o Novo Testamento? É que a primeira pergunta, onde está, é Deus perguntando do homem. É o homem que é Deus querendo se relacionar com o homem. E qual que é a diferença da primeira pergunta do Novo Testamento da mesma pergunta, onde está? É o homem querendo se relacionar com Deus. E o homem vai dizer bem assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eu nunca vi ninguém nascer rei, irmão. Todo mundo para ser rei tem que ser príncipe para depois ser rei. Mas ele até no nascimento é diferente. Porque eles poderiam perguntar: onde está o príncipe que acabou de nascer? Mas eles vão dizer assim: onde está quem? O rei. O rei. O rei da Judeia, o rei de Israel, o Nazareno, aquele que foi profetizado e prometido por Isaías no seu capítulo 7 e no seu versículo 14, que vai dizer: o mesmo Senhor vos dará um sinal, uma virgem, parece loucura, uma virgem conceberá e dá luz um menino, ele comerá manteiga e mel até que saiba rejeitar o bem e escolher o mal, rejeitar o mal e escolher o bem. Aí no capítulo 9 ele vai dizer no versículo 6: ei, sabe aquela promessa que ele te fez do menino que ia nascer de uma virgem? Ele vai dizer bem assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os teus homens, sobre os seus ombros. Sabe qual é o teu nome? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Eu vou falar de novo para você da glória. Qual que é o nome dele? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade.
eternidade. Ele já nasceu rei, porque ele é rei. Herodes estava com medo de perder a cadeira, mas ele já tinha um trono reservado para ele. Quem tem trono não está atrás de cadeira, porque o seu trono era do céu, não era da terra. E o que Deus falou que vai te entregar é seu, meu filho. Não tem demônio que vai tomar, não tem demônio que vai deter, não tem demônio que vai parar, porque toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Deixa eu correr para mim não passar do tempo, senão o pastor não deixa eu voltar. O texto vai dizer bem assim: após ele construir o altar, o Senhor fala para ele: ô Zorobabel, joga os fundamentos do templo. Quando ele começa a jogar os fundamentos do templo, pastor Everaldo, tem duas classes de crente naquele culto dele. Qual, pastor? Os crentes velhos e os crentes novos. Qual que eram os crentes velhos? Os que viram o templo de Salomão. E os crentes novos? Os que não viram o templo de Salomão. Quando ele jogou o fundamento, os crentes mais velhos, que crente velho é uma benção, eles vão dizer bem assim: ah, não acredito, esse templo aqui nem se compara com o templo de Salomão. É muito pequeno em comparado com o templo de Salomão. Não. Só que os crentes novos estão dando glória a Deus, enquanto os crentes velhos estão murmurando. Então uma confusão. Uns estão chorando, outros estão dando glória a Deus. Uns estão exaltando, outros estão murmurando. Uns estão exaltando que estão mudando de casa, e outros estão reclamando porque estão indo para uma nova casa. Crente é difícil. Só que é o seguinte: todo culto tem pregador. Quem é o primeiro pregador deste culto? Um homem chamado Zacarias. Qual que é a mensagem que Zacarias vai pegar nesse culto no dia da construção? Ele fala: meus irmãos, se fosse no dia de hoje, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Zacarias, que traz o meu nome. Abre isso no capítulo 4, versículo 10. Porque uns estão dizendo: não, o templo é maravilhoso. Outros vão dizer: não, o templo não dá. Outros vão dizer: a parede não está boa. Outros vão dizer: isso aí não dá. Aí ele vai dizer: abra a sua Bíblia em Zacarias capítulo 4, versículo 10. O que está escrito lá, pregador? Em Zacarias capítulo 4, versículo 10. Não desprezei o dia das coisas pequenas, porque tudo que é grande hoje um dia começou. Eu vi que a igreja começou dentro de uma cozinha, de uma sala, coisa pequena. Eu vi que a porta que hoje que você está é grande, mas começou pequena. Eu sei que o salário que você está ganhando hoje pode ser alto, mas começou pequena. Então não despreze as coisas pequenas. Deus usa coisas pequenas para fazer milagre extraordinário. Pare de correr atrás de profeta que Deus usa gente pequena. Pare de correr atrás de gente que se acha que é alguma coisa, que Deus usa gente pequena. Deus vai levantar quem não é para mostrar para quem é. Arai te sai. Por que, pregador? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu quem não era. Você estava fora da estatística do mundo, mas entrou na lista de Deus. Você não tinha probabilidade de chegar a lugar nenhum, mas entrou na lista de Deus. Você não ia passar dos 20, mas entrou no caderno de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui nessa: o mundo te rejeitou, mas eu te trouxe para a minha presença. O mundo te humilhou, mas eu te trouxe para o meu altar. O mundo te menosprezou, mas eu te abracei, porque eu te escolhi. Ele vai pregar a mensagem dizendo: ei, não desprezei o dia das coisas pequenas. Sabe aquele culto que o povo gosta de fazer, um dia com Deus? É sempre dois pregadores, um prega de manhã, outro prega à tarde. O pregador da manhã foi Zacarias. Quem é o pregador da tarde? Ageu. Se Zacarias já pregou de manhã que não era para desprezar as coisas pequenas, qual que é a mensagem de Ageu na tarde? Meus irmãos, eu sei que meu irmão Zacarias acabou de aconselhar vocês antes do almoço, que não é para vocês desprezar coisas pequenas. Abra sua Bíblia agora, por gentileza. Lá onde Ageu? Ageu capítulo 2, versículo de número 9. Qual que é a mensagem, Ageu? A glória da segunda casa.
Isso é para quem crê, gente. Isso é para quem crê. Vocês estão entrando no novo tempo de Deus para a vida de vocês. Eu sei que você sofreu, foi humilhado, menosprezado. A tua família te humilhou, a tua parentela te humilhou, o teu colega te humilhou. Tinha gente que nem queria que você estivesse congregando aqui, mas você está aqui nesta casa. Então é para você esta palavra. A glória da segunda casa. Levanta a tua mão para receber, meu filho. A glória da segunda casa vai ser muito maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus fez na tua vida no passado é coisa pouca para o que Ele vai fazer a partir de hoje, porque é um novo tempo, é uma nova história. Deus já está escrevendo coisas novas na vida de crente aqui na Arai. Se prepara, meu filho. O teu choro não foi em vão, a tua oração não foi em vão, o teu glória a Deus não foi em vão, a tua noite mal dormida não foi em vão. Deus está dizendo que a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a da primeira. O texto vai dizer bem assim, que os dois pregadores vão pregar. Só que em toda a construção tem levante, todo trabalho tem levante. Tudo aquilo que você for fazer para Deus e alguém não se levantar, pergunte a Deus se você está na direção certa. Porque depois de ele levantar Zorobabel, ele vai enviar Esdras. Esdras foi levantado para tomar conta da vida espiritual do povo. Zorobabel vem para liberar o povo, para levantar o altar, para lançar os fundamentos. Esdras agora vem para quê? Para liderar o povo. De que forma? Cuidando da vida espiritual do povo. Depois você lê Esdras, fica com calma na tua casa, que você vai ver que Esdras, o papel de Esdras é o quê? Visitar quem não está vindo para a igreja. O Esdras, vai lá em Jerusalém. Vamos fazer o que, Senhor? Tem gente que adorava, não está adorando mais. Tem gente que cantava, não está cantando mais. Onde eles estão? Estão dentro de casa. Falou que não quer mais ser crente. Deus sempre vai enviar um Esdras para ir atrás de você. Sabe, todo crente tem que ter um crente chato na sua vida. Qual que é o crente chato? É quando você pensa em desviar, ele fala: ih, rapaz, fosse você eu nem tentava. Porque onde você for, Deus vai atrás de você. Qual que é o papel de Esdras? Visitar quem não está vindo para a igreja mais. E na casa daqueles crentes, sabe que eu vi uma palavra, magoou, eu entendo eles também. Só que eles falaram: sabe de hoje, eu não quero ir mais para a igreja. Aí você fecha a porta, fala que não quer receber ninguém, mas Deus manda o crente doido ir atrás de você ainda. Eu lembro que quando eu me converti, novinho na fé, já queria desviar, pastor Vela. Novinho, menos de um ano, já queria desviar, doido para desviar. Eu falei: sabe de uma coisa, negócio de crente é muito complicado. O negócio, foi como o Robson disse, parece que você aceita Jesus, o negócio dobra. Eu falei: mas rapaz, que negócio de ser crente não é para mim não. E tinha um pastor meio chato, que ele virou meu amigo. Então toda vez que ele via que eu balançava na fé, ele ia lá em casa. Só que nesse dia que ele foi na minha casa, o que eu fiz? Coloquei o cadeado no portão, guardei a chave, falei: se ele vir, nem entrar ele não vai. Só que quando Deus escolhe alguém, irmão, Deus, ele permite você cair na baleia, mas ele não te perde. Deus, ele permite você cair na cova, mas ele não te perde. Deus, ele permite você entrar no calabouço, mas ele não te perde. Eu aprendi que o escolhido não tem escolha. Não foi você que decidiu ser crente. Não foi você que decidiu ser pastor. Não foi você que decidiu ser missionária, pastora. Não foi você que decidiu ser líder de célula. Foi Deus que te escolheu. Não foi você que decidiu ser crente, porque se fosse pela tua carne, tu estava pulando carnaval, pulando forró, ralando bucho, lá no pagode, lá no samba. Mas Deus colocou algo muito forte dentro de você, chamado Espírito Santo.
Santo de Deus. Ele nunca mais deixou você pecar em paz. Toda vez que você peca, você sente uma tristeza. O que é isso? É o Espírito Santo dizendo: eu estou aqui dentro, rapaz. Quem te controla sou eu, quem te governa sou eu, quem te lidera sou eu, quem te leva sou eu, quem te traz sou eu. Nunca mais você conseguiu fugir da presença dele, porque Efésios 1:3 vai dizer que ele te selou, ele te marcou, ele te enrolou, ele te abraçou, porque você é projeto de Deus. Não tem para onde fugir. Deus já disse para você, já disse para tua esposa, já disse para tua mãe que ele tem um projeto na tua vida. Você só está adiando o que já está determinado na agenda de Deus. E a agenda de Deus ninguém muda, projeto de Deus ninguém muda, decreto de Deus ninguém muda. Você é decreto de Deus, você é projeto de Deus. Deus está falando aqui agora no meu coração para dizer para alguém: vai ter salvação na tua casa, Zaqueu. A salvação está pousando dentro da tua casa. Vai ter mudança de comportamento, vai ter mudança de mente, vai ter mudança de sentimento. A salvação de Deus está entrando pela porta da tua casa. Quem não vinha para a igreja vai começar a vir com você. Quem não adorava vai adorar com você. Quem não glorificava vai glorificar com você. Essa cadeira que está vazia é alguém da tua família. Levanta a tua mão para adorar, que eu vou profetizar. Alguém da tua família vai passar pelas portas e vai dizer: eu vim adorar o Deus do meu esposo, eu vim adorar o Deus da minha sogra, eu vim adorar o Deus da minha esposa, eu vim adorar o Deus do meu irmão, porque ele salva, ele cura, ele liberta e ele transforma. Arai te colansai. A salvação está batendo na porta da tua casa, meu filho, e ela vai entrar, ela vai entrar. Tem alguém precisando ser liberto lá dentro, e a libertação de Deus vai alcançar a tua casa. Deixa eu correr para o fim. Já tem 40 minutos que eu estou pregando, não parece mais tem. O texto vai dizer bem assim: que quando Salomão termina o templo, ele vai levar algumas coisas para dentro do templo. Ele vai chamar os chefes, os anciões, os príncipes de Israel, dizendo: olha, o templo está lindo, está maravilhoso, mas ele vai dizer: está faltando alguma coisa. O Salomão, o templo está lindo, rapaz, o que está faltando? Olha os levitas, olha os músicos da casa, olha a construção, olha as paredes como estão bem pintadas, olha a liderança, o ventilador. Mas ele está dizendo: está faltando alguma coisa ainda. E alguém dizer: Salomão, o que está faltando? Ele falou: a presença de Deus. É por isso que eu entendo quando Obed-Edom teve que devolver a arca para Davi. Depois de 3 meses, Davi bate na porta dizendo: da Obed, nós viemos buscar a arca de volta, que simbolizava a presença de Deus. Aí sabe o que ele vai dizer para Davi? Ô Davi, rapaz, essa presença ficou 3 meses na minha casa. Deus abençoou a minha vida material, minha vida espiritual, minha vida espiritual. Minha mulher que não gerava, o Senhor disse que começou a gerar. A terra que não era fértil começou a ser fértil. A alegria que não tinha na casa entrou dentro da casa. Falou: então, rapaz, se você levar a presença de Deus da minha casa, eu quero ir junto. Aí Davi fala para ele: ô Obed, mas você sabe tocar? Não sei, rei. Você sabe tocar flauta? Também não sei. Sabe tocar baixo? Não sei. Bateria também não. Piano? Não sei. Violão? Não sei. Falei: o que você quer fazer? Não sabe cantar, não sabe tocar, não sabe louvar. O que você quer fazer no palácio do rei? Ele falou: rei, eu não sei cantar, não sei pregar, não sei dirigir, não sei liderar ainda, mas se tem uma coisa que eu aprendi, foi adorar o Deus da arca. Arai te colansai. Ei, você não pode pregar, mas adorar você sabe. Você não pode cantar, mas adorar você sabe. Você não pode tocar violão, mas adorar você sabe. Você não pode ser um líder de célula, mas adorar você sabe. Deus está dizendo: eu não estou à procura atrás de pastor, de missionário, não. Eu estou à procura de verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Eu estou à procura de verdadeiros adoradores, que me
adora na prova, no vale, na angústia, desempregado, com celeiro vazio. Eu estou à procura de quem está na prova e está me adorando. Eu estou à procura de quem está sendo caluniado e está me adorando. Eu estou à procura de quem está sendo perseguido, está dizendo: ei, eu sei quem eu tenho crido, e o meu Redentor vai se levantar ao meu favor. Então sabe de uma coisa, Salomão? Vamos levar a presença de Deus para dentro do templo. Lá vai os levitas levando a presença, porque tudo que estava na tenda antiga, no tabernáculo, poderia levar sobre carroça, pastor Joabe. Só que a mesa vai na carroça, os pães vai na carroça, o candeeiro vai na carroça. E alguém vai dizer: ô Moisés, só ficou a arca, pode colocar na carroça? Ele falou: filho, a arca não é para levar em carroça, a arca é para levar no ombro, porque do ombro fica mais próximo do corpo e do coração. Aonde Jesus levou a cruz? No ombro. Ele dizendo bem assim: a arca é para levada no ombro. É por isso que segundo a Crônicas, quando eles vão levar a arca para dentro do tabernáculo, eles vão levar no ombro. 120 sacerdotes, quando colocam a arca dentro do local do tabernáculo, eles não aguentam com a glória de Deus. Só que o texto vai dizer bem assim, para me correr para o final e não passar muito do tempo. No versículo de número 13 vai dizer assim: e todos uniformemente. Pregador, o que significa uniformemente? Com a mesma camisa, pastor Everaldo, jogando no mesmo time, atacando para o mesmo lado, tendo o mesmo objetivo, vivendo um único propósito. E qual é o propósito? Glorificar a Deus. Quando a igreja está em um só propósito, quando a igreja está todo mundo vestindo a mesma camisa, quando na igreja não tem confusão por causa de roupa, cor da parede, não tem esse negócio, está todo mundo vestindo a mesma camisa. Qual que é o propósito? Ganhar vidas. Qual que é o propósito? Entregar alimento. Qual que é o propósito? Evangelizar lá fora. Qual que é o propósito? Visitar quem não está vindo para a igreja. Qual que é o propósito? Visitar quem está fraco. Qual que é o propósito? Orar por quem está desanimado. Por que, pregador? Você está vestindo a mesma camisa. E onde tem unidade de Deus tem presença, porque a comunhão atrai a unidade. A unidade atrai a presença de Deus. Aí o texto vai dizer bem assim: e todos uniformemente cantavam em uma só voz. Por que, pregador? O coral estava todo em uma só voz. Não tinha voz mais alta e não tinha voz mais baixa. Não tinha quem queria dizer: eu canto melhor do que fulano, eu canto melhor do que Bertano. Não, todo mundo com a mesma camisa. O tom de voz é igual mesmo, a graça é igual para todo mundo. Deus vai olhar do céu, olhar para o povo, está todo mundo num só propósito, todo mundo na mesma oração, todo mundo no mesmo tom, todo mundo na mesma graça e debaixo da mesma misericórdia. E o que é que vai acontecer? Deus vai abrir o céu, Deus vai descer com a nuvem. Que nuvem? A glória de Deus vai parar sobre o templo. Porque igreja que tem comunhão, igreja que tem intimidade, igreja que tem unidade, atrai a presença de Deus. O céu se abre, Deus desce na cá, e eles vão dizer bem assim: ei, uma nuvem está se aproximando. Que nuvem que é essa? É a glória de Deus. O povo não suportou a glória de Deus. Quem estava na casa foi cheio do Espírito Santo, foi impactado pela presença. Aí o texto vai dizer assim: e Deus encheu a casa com a sua glória. Quem enche a casa não é o pregador, quem enche a casa não é o levita, quem enche a casa não é o pastor, quem enche a casa não é o doutor, quem enche a casa não é o músico. Quem enche a casa é Ele, quem salva é Ele, quem opera é Ele, quem liberta é Ele, quem batiza é Ele, quem transforma é Ele. Se coloque de pé, vai se colocando de pé, que eu já vou entregar o microfone para quem é de direita. Se você está comigo neste culto, adora a Jesus, porque enquanto você adora, uma nuvem de Deus vai passando sobre esse ambiente. Enquanto você glorifica, Deus se responsabiliza de encher a sua casa de glória, de encher o seu povo da presença. Entenda uma coisa: é um novo templo para coisas novas para a tua vida. E Deus se movimentou no meio
daquela casa. Quem estava triste ficou alegre. Quem estava desanimado foi renovado. Quem não tinha força recebeu força. Quem não era foi cheio da presença, porque nós atraímos a presença de Deus. Nós chamamos a presença de Deus. E é por isso que eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Deus, eu apresento este povo. Eu apresento esta igreja. Onde tiver um crente desanimado, cabisbaixo, um crente que está pensando parar, desistir, retroceder, eu te peço, Senhor, pegue pela mão dele, pegue pela mão dela. Se entrou alguém aqui que não é crente, que a tua palavra toque no coração dele. O coração acelera, a mão treme, as pernas tremem, para o Senhor mostrar que o Senhor é Deus. Abençoa os pastores dessa casa, abençoa cada líder dessa casa, abençoa cada músico dessa casa, e que o teu nome, Senhor, o teu nome seja glorificado no nosso meio, a tua presença seja notória, que quem passar lá na rua venha ver um ambiente diferente aqui na rua, que a tua presença, são o vizinho da esquerda, da direita, da frente e do fundo, e que pessoa, Senhor, venha ser impactado pela tua presença. Se você acredita, dê uma salva de palmas para Jesus. Deus vos abençoe nesta noite. Aleluia, Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, para entregar o microfone para quem é de direito. Tem alguém nessa noite que não é crente ainda, e você sabe que você precisa aceitar Jesus, que não foi você que decidiu ser crente, Deus decidiu te escolher. A gente não merecíamos, mas a graça dele nos alcançou, a misericórdia, o amor, a bondade infinita de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que não é crente ainda, mas você sentiu a presença de Deus durante o culto, durante os louvores, a palavra, e hoje você sabe que você precisa aceitar Jesus, e você quer entregar a tua vida para Jesus. Levanta a tua mão, que o obreiro, o líder vai te buscar. Deus quer escrever uma nova história na tua vida. Você sabe que do jeito que está não pode ficar. Está vindo alguém aqui na frente já, a primeira alma já está vindo. Cadê a segunda alma para Jesus? Deixa ele vir, que Deus opera o milagre. Deus faz, Deus transforma, Deus dá vida, Deus renova, Deus tem poder para operar. Cadê a segunda alma que sabe que precisa de Jesus? Cadê você que o teu coração está acelerado, a tua mão está tremenda? Deus tem um propósito na tua vida nessa noite de hoje. Deixa eu fazer a segunda pergunta. Tem alguém aqui nessa noite que eu não sei qual é o motivo, também não me interessa saber, que desanimou, se esfriou na fé, estacionou e se afastou do caminho? Tem alguém nessa noite que está afastado, mas hoje você sentiu a presença de Deus e deseja retornar para a casa de Deus, deseja retornar para a presença do Senhor. Você precisa, e você sabe que sem Jesus não dá. Você já bebeu desta água, mas por algum motivo você se esfriou na fé, você se entristeceu, mas você sabe que sem Jesus está ficando pior cada vez mais. Tem alguém que deseja se reconciliar com Cristo nessa noite? Tem uma mão levantada. Traz essa moça aqui para frente, aqui, traz ela aqui para frente, e você vai glorificando, meu Jesus. Tem mais alguém, irmão, que quer se reconciliar com Jesus? Essa é a hora, essa é a oportunidade que Deus marcou para te abraçar nessa noite. Cadê a segunda alma que quer se reconciliar com Jesus? Eu não vou insistir porque eu não quero ser chato, mas eu preciso dizer porque tem mais alguém que Deus quer salvar nesta noite. Cadê a segunda alma que quer se reconciliar com Cristo? Deus, a segunda alma, vem mocinha, alguém traga ela em nome de Jesus. Cadê a terceira? A terceira alma está vindo aqui já, ó. A terceira, vem, irmão, você precisa de Jesus. Alguém acompanha essa moça aqui, ó. Dê um abraço nela em nome de Jesus. E a igreja continua louvando. Cadê você que sabe que precisa de pregador? Eu preciso de Jesus. Eu não tenho força, Ele te dá força. Eu não tenho força, Ele te fortalece. Você dá um passo e Jesus pega pela tua mão, te acompanha e te leva ao altar. Tem mais alguém nessa noite? Eu já vou entregar o microfone que é para quem é de direito. Tem mais alguém que quer se reconciliar com Cristo? Você sabe que sem Jesus não dá. Você já deu umas cabeçadas na vida porque precisa de Jesus. O seu salário é como o salário no saco furado. Coloca dentro do saco e te some. É Jesus dizendo: ei, eu preciso que você volte para os meus caminhos. Tem mais alguém que quer se reconciliar com Cristo? Mais uma alma ali, vem moça, vem. Alguém traz ela ali em nome de Jesus. E a igreja glorifica Jesus.
A igreja bate palma para Jesus. Tem gente vindo chorando aqui para frente. É o Espírito Santo de Deus que está fazendo isso. Arai, Tecovan, sai. Tem mais alguém nessa noite? Eu já vou entregar o microfone para quem é de direito. Tem mais alguém nessa noite? Que Deus te conceda uma nova oportunidade. Deus vos abençoe. As tuas palmas ouvem ao Senhor. Eu passo o microfone para quem é de direito. Igual a ti na terra e nem no céu, e não há outro igual a ti. Amados, o evangelista ia entregar aqui pra mim. Eu falei, eu tava ali orando, irmãos, porque não adianta a gente fazer uma festa dela, uma festa dessa tão maravilhosa, se não tiver almas pro Senhor. Porque o mais importante não são os louvores, não somos nós, é a alma se rendendo aos pés de Jesus. A Bíblia diz que quando uma alma se converte, há festa no céu. E eu vou repetir para que você entenda: quando uma alma se converte, há festa no céu. Você pode glorificar a Deus. É uma salva de palmas em favor desses irmãos, mas bem forte, irmãos, que é para Jesus. Tem festa no céu agora, e não é uma festa, são várias, por causa das almas que estão vindo aqui, irmãos. Eu queria que você estendesse as mãos para cá, e vocês vão repetir comigo, amados. Repita comigo assim, ó: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego, me reconcilio com o Senhor, que deu a vida por mim, pagou a minha dívida na cruz, perdoou os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e não apague jamais. Me ajude a perseverar até a tua volta, na tua presença, nos teus caminhos, em nome de Jesus. Eu sou o teu filho, eu sou a tua filha, eis-me aqui, usa-me em nome de Jesus. Você pode dar mais uma vez uma salva de palmas para o Senhor? Pai, nós entregamos estas vidas às tuas mãos, Senhor. Não deixe que saia jamais da tua presença. Que o teu Espírito Santo e a tua igreja possa ajudá-los. Como o Senhor diz, ide ao mundo pregar o Evangelho, mas também fazer discípulos. Nos ajude a torná-los discípulos do Senhor, para que eles possam ganhar outras almas para ti. Porque esse é o maior propósito da igreja: pregar a tua palavra e fazer discípulos para a tua glória. Nos ajude no nome poderoso de Jesus. Exaltado seja o nome. Abrace eles, amado, bem forte. Abraça, dá um abraço bem forte, né? Eu queria pedir para vocês, quando eles saírem, pega os nomes deles.